Aqui à minha direita, a professora Maria Helena de Moura Neves, é doutora em Letras pela USP, professora livre-docente da Unesp e da Universidade Mackenzie, é autora de muitos livros e artigos sobre o ensino do português, como Gramática na Escola, Ensino de Língua e Vivência de Linguagem, Guia de Uso do Português, confrontando regras e usos. Do lado dela, temos o professor Pasquale Tipro Neto, professor de português, bastante conhecido, com intensa militância na imprensa, rádio, TV, jornal, autor de muitos livros sobre o português, sobre o uso correto do português, gramática de língua portuguesa, o dia a dia de nossa língua, a nossa língua curiosa, coleção Passo a Passo, de 8 volumes, a série Inculta e Bela, de 4 volumes, entre outros livros. E na minha extrema direita, temos aqui o escritor, poeta, romancista e contista angolano, Ondjak, que é o pseudônimo de Ndalu de Almeida. Ele é um dos autores mais expressivos aí da literatura africana contemporânea. Ele, além da literatura, também ele gosta de cinema, se dedica ao cinema. Ele co-realizou um documentário Oxalá Cresçam Pitangas, Histórias da Luanda, com Kiluange Liberdade. É, então, um artista aí que transita entre a literatura e o cinema. Várias expressões literárias, de várias formas, o conto, o romance, a poesia também. O nosso encontro aqui tem como mote o famigerado acordo ortográfico, celebrado aí entre os países de expressão portuguesa, acordo que foi longamente discutido, debatido, extremamente polêmico, enfim, e que tem em cada país dessa comunidade de expressão portuguesa uma inserção diferente, porque são ajustes diferentes que tiveram que ser feitos. Em Portugal, por exemplo, me parece que 1,5% das palavras tiveram a ortografia alterada. No Brasil, 0,5%. Então, daí se depreende que os portugueses tenham talvez uma reação um pouco mais aguda, um pouco mais crítica, um pouco menos condescendente em relação ao acordo. Enfim, a gente vai passar por essas questões todas, e eu acho que a questão do acordo também, ela levanta o tema da lusofonia, né? O que é a lusofonia? É um termo ainda relativamente novo aqui entre nós, ao contrário, por exemplo, dos países de fala francesa ou espanhola, né? Que os conceitos de francofonia e de hispanofonia são muito mais difundidos, inclusive na imprensa e nos ambientes culturais e literários. É um conceito já muito mais antigo do que esse nosso de lusofonia. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, depois a gente tem microfones que vão passar entre vocês, evidentemente, e quem quiser fazer perguntas será muito bem-vindo. Eu gostaria de perguntar para os três convidados de hoje como que eles viveram, né? Como que eles encaram pessoalmente, como pessoas que usam a língua no cotidiano, inclusive na expressão escrita, como que eles viveram essa mudança, né, ortográfica aqui, enfim, no caso do Brasil, para os dois convidados brasileiros, no caso de Angola, para o Ondjak, mas como que eles viveram isso do ponto de vista pessoal, eles como usuários da língua, como praticantes da língua, como pessoas que utilizam a forma escrita de expressão. Bom, cada um vai responder de uma maneira, óbvio. Talvez eu e o Pasquale de maneira mais próxima, porque estamos no mesmo país. E a questão do acordo ortográfico, a maneira como ele é recebido, como ele é vivido, depende muito de como se vive a língua portuguesa no país, não é? Esse acordo tem um alcance bastante limitado. Embora na ocasião da nossa implementação do acordo tenha havido uma celeuma muito grande, não é? Parecia que estava havendo uma revolução na língua portuguesa, nós percebemos agora, depois de um ano, que não foi nada disso que aconteceu,
mas, ao mesmo tempo, percebemos que, em geral, não houve assim, uma digestão nem parcial do acordo. Por quê? As pessoas que são altamente escolarizadas, que usam bastante a língua portuguesa, principalmente para escrever, são pessoas que já estavam bem inseridas nas regras ortográficas. Então, elas se preocupavam com essas regras, acentuavam direitinho, escreviam. Aí a questão do hífen eu deixo um pouco de lado, porque essa não está resolvida mesmo, não é? E aquilo que aconteceu de mudança foi muito pouco. Não é nem a questão de dizermos que é 0,5% aqui no Brasil. É a questão do que representa, que tipo de mudança houve. E foram mudanças, assim, bem superficiais. Então, eu, por exemplo, que escrevo muito, os escolarizados aqui, ou que têm relação muito direta com a língua escrita, devem sentir a mesma coisa, que mesmo que tenha levado um pouco de tempo para absorver todas as regras, isso foi tranquilo. Agora, o que me parece, pelo que eu vejo, é que grande parte de nós escreve pouco pensando em escrever de uma maneira que se apresente com formalidade, não é? Em geral, acho que grande parte da plateia aqui é bastante escolarizada, é frequentadora de escolas ou de uma maneira ou de outra, então esses estão. Mas não é o que acontece com a maioria. Então, o que eu tenho notado é que a maioria parou de pensar nisso, porque primeiro todo mundo dizia, nossa, a língua portuguesa mudou. Agora perceberam que não mudou e pararam de pensar nisso. E tenho visto, conversando, que muitas pessoas acham que, nossa, que susto, mas não aconteceu nada, está tudo do mesmo jeito. Quer dizer, eles não acentuavam nada, não se preocupavam nada com a ortografia, não estavam regrados pela ortografia e continuam não regrados, sem saber exatamente o que é que deixaram de usar agora, de absorver. Eu acredito que o grande fato do acordo, eu até estava comentando, de certo modo me pareceu o que a gente chama de o parto da montanha, que em grego a gente diz, não é? Horos etekenin, quer dizer, e a montanha pariu um rato. Quer dizer, a montanha foi atingida por raio, então aquilo fez aquele barulhão. Por quê? Porque ela estava para parir. E aí, quando pariu um rato. Não é? Isso é uma história tradicional ligada a uma porção de mitos, de coisas. E aquele impacto que causou, aquele temor de que alguma coisa fosse perturbar o uso da língua portuguesa para o povo em geral, isso arrefeceu, o pessoal está mais tranquilo. O que eu ouço às vezes é o seguinte, que as pessoas estão mais ou menos conformadas com não saber. Já não sabiam e continuam não sabendo. Isso eu tenho visto muito, eu não sei. O Pasquale, que tem uma ligação muito direta com usuários preocupados com norma, ele deve ter um depoimento diferente do meu. Bom, boa tarde. Bom, professora, não sei se é muito diferente, não. No que diz respeito ao jornal, trabalho na Folha de São Paulo há muito tempo, muito antes de o acordo ser posto um corretor ortográfico
escrita e veem nela uma outra pessoa, né? Porque para muita gente, acho que para todos, né, que convivem com a língua escrita, a palavra se torna uma entidade, né? Se torna um ente, né? O Saramago dizia isso, né? Disse lá na Folha de São Paulo, ele disse que quando olhava para a palavra ato sem o ser, né? Ele parou, né? Para pensar um pouco no que ia dizer, ficou aquele silêncio, ele disse, estou mal, né? Estou mal. Quer dizer, o Saramago não gostava de olhar para a palavra ato sem o ser, né? Sem o ser que se usa em Portugal, né? Mas o fato é que o que a professora mencionou aqui, das pessoas não sabiam e continuam não sabendo, eu noto muito isso quando faço palestras sobre o acordo. Eu divido a palestra, eu faço primeiro um histórico do acordo. Primeiro eu digo que essa história de achar que a língua portuguesa ia mudar ou mudou, história que por sinal é reforçada pela imprensa, que não consegue aprender que língua é uma coisa e ortografia é outra, né? Então a imprensa faz uma grande confusão e diz para as pessoas, né, entram em vigor as mudanças na língua portuguesa. Lula assina a lei que muda a língua portuguesa e bobagens do tipo, né? Quando o que aconteceu foi uma mudança gráfica, uma mudança na grafia, na ortografia. Então eu faço um histórico do acordo e depois entro nas mudanças propriamente ditas, falo dos acentos e tal. E quando eu sempre ponho numa tela, eu ponho como era e como é, né? E na hora do hífen, eu ponho como era e como é. E aí, quando eu vou falar, as pessoas dizem, não adianta, porque eu não sabia como era, né? Não sabia usar hífen, né? Eu não sabia usar hífen e continuo sem saber. E aí eu digo para eles que eu também não sabia usar hífen, né? Porque ninguém sabia usar hífen no Brasil, né, ou em canto nenhum do mundo, porque havia lá uma parte fixa das regras em relação aos prefixos e tal, não sei o quê, mas nos casos de palavras compostas havia uma grande bagunça, o dicionário A dava de um jeito, o B de outro, o C de outro, contradições internas, né, dentro dos dicionários, né? Quem pega o dicionário Wise, por exemplo, primeira edição, lê o que se escreve em alguns verbetes a respeito do hífen com aquele verbete, depois pega o verbete mencionado no verbete e vê de outro jeito, né? Uma bagunça, uma verdadeira salada, né? E uma salada que de fato não se resolveu, porque a questão do hífen, não sei se nós vamos discutir isso aqui, mas a questão do hífen no texto do acordo ortográfico é realmente uma questão catastrófica, é um horror, eu não sei o que deu, né? Sei lá como é que foi feito aquilo. Então essa é a minha experiência com o acordo, ou com o desacordo. Eu tenho chamado de desacordo porque só o Brasil implantou. Eu estive na África do Sul agora, na Copa do Mundo, trabalhando na Copa do Mundo pela Folha de São Paulo. E na volta, no voo de Joanesburgo para Guarulhos, havia 48 estudantes de Moçambique a bordo. Estudantes que vinham ao Brasil participar de intercâmbios. E eu conversei com vários deles, todos estudantes universitários, né? Um deles me disse assim, e perguntou o que eu fazia e tal, né, não sei o quê, quando eu disse professor de português e tal, não sei o que lá. Aí um deles me disse assim, professor, eu ouvi na semana passada no rádio uma notícia sobre reforma ortográfica, é verdade? Vai haver isso? Quer dizer, em África, como se diz na África, né, que é uma delícia em África, e em Portugal, ninguém sabe o que é isso, ninguém tocou no assunto, ou quando toca é só para falar mal, né, é só para não querer